Galera, Farmácia dos Dividendos, galera, seja bem-vindo mais uma vez à Farmácia dos Dividendos. Aqui é o canal onde você vai ter pequenas dosagens semanais de dividendos, beleza? Aqui eu vou falar de investimento, vou falar um pouquinho de dividendos, carteira robusta, enfim. Tudo aquilo que vai englobar aqui a minha carteira de investimentos, beleza? Seja bem-vindo, meu nome é Julian Anderson, tenho 32 anos e aqui eu vou ter pequenas dosagens aqui de dividendos, beleza? Primeiramente, eu gostaria de estar falando o seguinte, eu estou gravando aqui minha tela e eu gostaria aqui de apresentar para vocês os dividendos do mês passado. Aqui eu recebi R$ 2,62, beleza? R$ 2,62. Eu gostaria de falar sobre isso da seguinte forma, galera. É um valor muito pequeno, tá? Para quem está começando a investir, mas a gente tem que ter o seguinte pensamento. Esse valor, ele é um valor que ele vai crescendo. É um valor que você pode se decepcionar, porque é dois reais e pouco, não dá para fazer nada com isso. Mas é um valor que eu vou reinvestir. Então eu não penso da seguinte forma, eu não penso que eu vou ficar com esse valor durante o tempo todo. Não. Cada mês esse valor ele vai crescendo e eu penso a longo prazo, daqui a 5 anos, 10, 15 anos. Para quem está investindo a longo prazo, a gente não tem muito esse pensamento de que, eu recebi um dividendo pequeno. Não. Para quem reinveste, é só questão de tempo isso daqui, tá bom? Então eu gostaria de falar um pouco sobre isso. É o dividendo que eu recebi mês passado, do mês de junho, beleza? E tá aqui na minha carteira, beleza? Agora, eu gostaria de falar algo muito importante, que é o que eu vou fazer durante esse mês no canal. Eu gostaria de dizer que eu vou investir em 3 fundos imobiliários totalmente novos, vai integrar minha carteira. Eu gostaria de falar um pouco sobre eles. São 3 fundos imobiliários que eu estou de olho e durante esse mês eu vou fazer o aporte para poder conseguir chegar até lá. Tá bom? Primeiro fundo imobiliário, gostaria de falar sobre isso aqui, ó, HGLG11. É um fundo imobiliário que ele tem um segmento de galpões logísticos, tá? Aqui tá o valor dele de R$ 150, vou falar um pouquinho sobre isso. É um valor totalmente diferente do que eu tinha investido lá, por exemplo, Gari 11, que tá no valor assim de R$ 10, fundo de base 10. Esse aqui é um valor um pouco mais robusto, entendeu? Então, um fundo imobiliário que eu vou investir ele é um pouco mais caro do que os outros, mas já você vai entender por quê. Esse fundo imobiliário aqui, ele tem um portfólio aqui, ó, vamos ver. Ele tem vários galpões logísticos espalhados pelo Brasil. E o que acontece aqui? Esses galpões, eles têm os inquilinos, que são empresas que vão alugar esses galpões, para poder estocar, por exemplo, medicamento, por exemplo, insumos, sabe? São empresas que vão alugar a longo prazo, tá? Eles fazem um contrato amarrado e nesse contrato eles têm ali o período e vão pagando o aluguel. E porventura esses aluguéis são repassados para os investidores, né? Os cotistas que estão aqui investindo nesse fundo imobiliário, tá bom? O PVP dele tá aqui a 0,91. É um PVP que tá bacana, comparado ao preço de valor de mercado dele, que deveria ser 166. Ele está saindo a 150, né? Se eu fosse comprar ele agora, eu estaria comprando ele descontado, porque o valor original que deveria ser, seria esse aqui de 166. E, porventura, ele está pagando aqui, ó, 1,10, cara. Eu acho que é um valor bacana para mim. Ele paga 8,78 aqui de dividend yield, significa que durante 12 meses é esse valor aqui em porcentagem, que vai dar mais ou menos isso daqui, ó, 13,20, né? Que durante os últimos 12 meses. E é um valor bacana para mim. Eu gostei desse fundo imobiliário, vou começar a investir nele esse mês, tá? Prometo pelo menos comprar uma cotinha dele. É um fundo imobiliário que é totalmente novo pelo segmento que não tem na minha carteira. A minha carteira ela não tem galpões logísticos, não tem fundo imobiliário de logística. Beleza? Então é mais uma diversificação que eu vou colocar na minha carteira. Atualmente eu tenho shoppings, entendeu? Eu tenho papéis e agora eu vou ter, futuramente, galpões logísticos, beleza? Continuando aqui, eu vou colocar também, tô de olho em outro fundo imobiliário também de galpões logísticos, que seria esse daqui, ó, BTLG11, beleza? Esse aqui ele tá um pouco mais barato do que o outro.
Ele também tem galpões logísticos também espalhados pelo Brasil, tem as empresas que alugam para eles de 3 meses, aqui tem até os vencimentos aqui do contrato, né? 3 meses, esse aqui é 36 meses, então significa o seguinte, que grande parte dos contratos dos inquilinos, 44% aqui, ó, é de 36 meses. Então significa o seguinte, que eles têm um tempo maior alugado nesses galpões. E isso é bom, porque você tem um contrato amarrado, você tem a empresa ali que talvez se ela sair, ela paga uma multa. São contratos que são ali, como se diz, robustos. Eles estão ali amarradinhos. Beleza? Mais um fundo imobiliário também que eu estou de olho, seguindo o mesmo padrão, que é o fundo imobiliário de galpões logísticos. Eu quero integrar ele aqui na minha carteira também. Está saindo a R$ 102,59. O PVP desse aqui está em 1. Então significa que ele está no preço justo dele. Deveria ser 102,40, mas aqui ele está 102,59. Tá bom para mim, de boa. Ele está pagando 9,36% de dividend yield. Significa que se você investir em uma cota, aqui vai dar 9,54 nos últimos 12 meses, tá? Ele tem uma variação aqui de 103 a 92, a 91 ele já chegou também, essa variação é durante um ano, tá? Tô de olho nele, ele tá pagando a 81 centavos por cota, e isso vai ajudar aqui na minha carteira, tá? É um fundo imobiliário de galpões logísticos, quero investir em 2, que aí eu vou ter a opção de estar investindo, caso um caia, o outro eu invisto no que está caindo, enquanto o outro está subindo. E é isso que eu quero falar também, que é o terceiro fundo imobiliário que eu também quero investir, que é esse aqui, ó, XPML11. A cota dele aqui, ele está saindo a 105 no dia de hoje, quando eu estou gravando esse vídeo. Só que esse daqui é o seguinte, ele é um fundo imobiliário de shoppings. Mas, mesmo eu tendo 2 fundos imobiliários diferentes de shoppings, eu quero também ter esse terceiro aqui. Porque esse terceiro fundo imobiliário de shoppings, ele é um fundo também robusto, tem vários shoppings espalhados pelo Brasil. É um fundo imobiliário que está aí há muito tempo também, desde 2019, mais ou menos, 2020. Eu venho acompanhando também. E o PVP dele tá bacana, tá 0,97. O preço justo dele seria 109, mas hoje ele tá 105, investindo, se caso eu estivesse investindo nele hoje. E ele vem pagando 92 centavos aqui, ó. Ele vem pagando assim consistentemente, ó. 92 centavos. É bom que ele tem uma previsibilidade de dividendos, né? E é um fundo que eu quero colocar ele aqui na minha carteira também. Vou ter 3 fundos de shopping diferentes. Perceba que eu colocando ele aqui, deixa eu só abrir aqui minha carteira novamente. Eu tenho aqui o VISC11 e tenho o PML11, que são 2 fundos de shopping. Eu colocando ele aqui, já é mais um fundo de shopping. Então, perceba que o PML11, ele está caindo, correto? Eu comprei ele a 107 e hoje ele está a 103. Ele caiu, correto? Enquanto o outro que eu comprei a 101 e agora ele está a 105. Então, se eu fosse investir, se eu fosse reinvestir em um desses 2, perceba, eu vou investir naquele que está caindo, porque eu sei que ele vai subir uma hora. Uma hora ele vai subir. E eu colocando mais um fundo de shopping, eu vou poder ter mais opções de investimento. Caso eu queira investir, por exemplo, no mês, eu vou aportar em um shopping, em um fundo imobiliário de shopping. É mais uma opção que eu tenho aqui. Por isso que eu estou de olho em 2 fundos imobiliários do segmento de galpões logísticos e quero integrar mais um no meu time, que é esse de shoppings, beleza? Então, assim, resumão básico, tá? Eu estou recebendo isso daqui, eu recebi, né, mês passado, R$ 2,62. Quero aportar esse mês para poder investir em outros fundos imobiliários de segmentos diferentes, para poder integrar, deixar a carteira com uma diversificação melhor, tá? E aumentar também os dividendos. Então, se eu recebi 2,62 mês passado, esse mês agora pode ser que eu vou receber mais por estar investindo em outros fundos imobiliários também. Beleza? Esse aqui é o resumo, galera. Esse é o resumo da minha carteira. Vou começar a investir esse mês e trago aqui outros vídeos também durante a semana. E é isso, galera. Resumão básico. Lembrando que isso daqui não é nenhum tipo de indicação. Eu não estou indicando nada. Eu estou falando o que eu vou fazer. Você deve estudar mais,
ver o que você gosta, se é esse tipo de investimento que você quer, enfim. Eu não indico nenhum tipo de ativo, nenhum tipo de fundo imobiliário, nenhuma carteira de investimento, tá? Eu gostaria de deixar isso bem claro, tá bom? Eu quero que você esteja aqui no canal para poder acompanhar, dar dicas, bater papo sobre isso, beleza? E galera, tamo junto, beleza? Tamo junto, galera. Qualquer dúvida, qualquer tipo de observação, vocês podem escrever aqui no comentário, curte, compartilha. Tamo junto, rapaziada. É isso aí. Vamos pra cima. Valeu!